Então vamos nesse momento cerrar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador, que nos concede a vida, que nos concede o tempo e todas as oportunidades para o nosso crescimento. A Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre, nosso guia e modelo, a toda a espiritualidade amiga aqui presente, das mais diferentes denominações religiosas. Nosso muito obrigado aos guardiões dessa casa, aqueles que cuidam da segurança, aqueles que nos ajudam para que a gente possa trabalhar com tranquilidade, unidos no mesmo ideal. Agradecemos a Allan Kardec, o nosso codificador, por ter nos trazido uma doutrina altamente consoladora, eminentemente esclarecedora. E agora, libertadora. Agradecemos a toda a equipe que trabalhou com eles, encarnados e desencarnados no século XIX. A equipe que trabalhou com Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, tantos espíritos e espíritas que durante o século XX todo praticamente, dedicaram toda a sua vida em nos trazer informações, consolações, livros, reflexões. Ao nosso anjo da guarda, que esteve conosco antes essa reencarnação, que está conosco, e a toda a espiritualidade amiga que nos acompanha, e aqueles que de alguma forma colaboraram para que pudéssemos estar aqui nesta tarde. É o momento que nos desligamos do mundo lá fora, que fazemos um silêncio exterior e interior, buscando a conexão mais profunda com a espiritualidade. É o momento que encarnados e desencarnados estamos no mesmo universo dimensional, buscando informações, reflexões, que dissipem a nossa ignorância, que ampliem os nossos horizontes, que nos mostrem o caminho, o porquê e o para quê, que dá um colorido especial para a nossa existência, que dá um sentido para a nossa vida. E agradecemos a essa casa, toda a sua estrutura material e espiritual, a esse hospital, a essa escola, que ao mesmo tempo que cuida de nós, que nos trata, nos dá a oportunidade de trabalho, a confiança que eles depositam em nós, da nossa parte. Procuramos devolver um pouco do muito que recebemos. Que assim seja. Então, no curso Conhece-te a Ti Mesmo, o tema demência, porém hoje nós vamos falar sobre a doença de Alzheimer, também conhecida como DA, e antes era chamada de mal de Alzheimer. Então hoje se fala em doença de Alzheimer e DA, e é a fita roxa. Não lembra da história das fitas? Então, no caso do Alzheimer, é a fita roxa que representa essa doença. Foi descoberto por um neurologista alemão chamado Alois Alzheimer em 1906. Há mais de 100 anos que ele descobriu essa doença, ok? Então foi descoberto por esse neurologista alemão. Estamos em 2025 e não existe ainda uma causa específica. A ciência, de acordo com a visão da ciência de hoje, não existe uma causa específica para a doença de Alzheimer. Existem um conjunto de fatores que podem levar à doença de Alzheimer. Então existem fatores genéticos? Tem fatores ambientais, a poluição, por exemplo, a água contaminada, pesticidas. Então eles falam que existem fatores ambientais também podem contribuir. Existem fatores genéticos, fatores ambientais, são fatores externos, fatores emocionais, hoje a psicologia já fala muito sobre isso, e você tem estilos de vida. Como que a pessoa decidiu levar a sua vida. Quais eram os seus valores, quais eram as suas preocupações, o que ela fazia com a existência dela durante o dia, durante a semana, durante o mês, durante o ano,
qual era o objetivo que ela buscava nesse sentido. Ok? Então a causa é como conceito. O que é o Alzheimer como conceito dentro da visão científica? Isso está no CID-10-G30. É o Código Internacional das Doenças, como que está classificado o Alzheimer. Está no CID-10-G30 e você tem o 30.0, 30.1 e 30.9. São as classificações de acordo com aquela situação específica. E o tratamento de acordo com aquela situação científica. Então, mesmo o grau de Alzheimer, ele é classificado conforme um contexto, conforme a pessoa, conforme as condições que ela tem. Então, ele é classificado e tratado com medicação específica. Mas tem cura? Não. Então, ainda não existe a cura para a doença do Alzheimer. Você tem medicações específicas que minimizam a situação, mas não tem a cura definitiva através de medicações. Ainda não tem. Vai ter? Claro que vai, mas ainda não tem. Em 2025, assim como a causa é desconhecida, a cura para 2025 ela é inexistente. O que você tem são medicações que aliviam, que contribuem, que minimizam, mas você não tem, através de uma medicação, a cura para a doença. A causa principal das demências, semana passada nós conversamos sobre pelo menos 4 causas principais, e a doença de Alzheimer, ela é responsável por quase 60 a 70% dos casos de demência. Veja, é um número muito grande. Dentro do que você fala demência, 4 principais, sendo que a doença de Alzheimer responde por, na casa, entre 60 e 70% dos casos de demência está classificado como a doença de Alzheimer. E hoje é muito comum nas famílias a gente perceber, é muito comum isso, né? Quase toda família tem uma pessoa com Alzheimer, uma avó, uma tia, mãe. Você percebe que existem, todas as famílias praticamente você tem essa situação hoje. E é mais comum entre as mulheres. Isso não é preconceito, tá? Isso é ciência falando, tá? Isso é ciência falando, tá? Então, aproximadamente 2/3 do caso de Alzheimer estão entre as mulheres. Assim como o Parkinson é mais comum entre os homens. O Alzheimer é mais comum entre as mulheres. Em que relação? 2/3. Para cada 3 casos, 2 casos estão nas mulheres. Ok? No mal de Alzheimer. Tudo bem? Mais comum entre as mulheres é uma atrofia cerebral. Uma atrofia cerebral, uma doença inflamatória que causa uma degeneração cerebral no hipocampo. O hipocampo é um tecido que tem no nosso cérebro responsável pelas memórias. Onde estão as nossas memórias? Estão numa região do nosso cérebro. É um tecido que cobre, chamado hipocampo. Então as nossas memórias de curto prazo, médio prazo e longo prazo estão concentradas no hipocampo, onde as memórias ficam armazenadas. Então, como conceito científico, é um transtorno neurodegenerativo, veja, transtorno neurodegenerativo progressivo e irreversível. Então veja, é uma doença extremamente séria. É um transtorno neurodegenerativo, ataca diretamente os neurônios e principalmente aqueles responsáveis pelas memórias. Ok? Então veja, e quando você fala em memória aqui, nós vamos entender que nós temos uma memória de curto prazo, que eu fiz hoje, que eu fiz ontem, é uma memória de curto prazo que eu fiz essa semana, o que eu fiz esse mês, isso é uma memória de curto prazo. O que eu fiz o ano passado, o ano retrasado, 5 anos atrás, uma memória de médio prazo, 10 anos atrás, e você tem memória de longo prazo. Então nós temos 3 memórias: memória recente, memória de médio prazo, memória de longo prazo. Mas as memórias, olha interessante como conceito, vamos entender memória hoje como conceito, ok? O que é uma memória? É a capacidade em adquirir, processar, recuperar e esquecer. A memória tem essa função também de esquecer algumas coisas, para abrir espaço para outras coisas. A gente se lembra exatamente de tudo o que aconteceu? Não. Desde o momento? Não. Não lembramos tudo em detalhes.
Então tem coisas que nós não nos lembramos mais. Isso faz parte da memória. É um dos processos, é exatamente esquecer aquilo que já passou e aquilo que não tem mais influência. Então a memória tem para você adquirir, para você reter, para você processar, para você recuperar e também para você esquecer algumas coisas. Fazem parte do processo. Tem coisa nessa existência que nós não nos lembramos exatamente, mas que fez parte de um processo. Então aquilo que não precisa mais, que já foi adquirido, a memória esquece aquilo. Interessante, vocês sabiam disso ou não? Interessante esse conceito de memória, ok? Porque abre mais espaço para que outras coisas entrem no lugar. E ela tem dois componentes. Você tem a memória física, que ela é objetiva e concreta, ok? Então você tem a memória concreta, e você tem a memória emocional. Então a memória que nós temos, uma parte dela é física, é concreta, e o outro lado ela é emocional, que ela é subjetiva, ela é emocional. Então mesmo dentro do conceito de memória ela se divide em dois componentes. Gravar e processar não são as mesmas coisas. Olha, interessante. Gravar e processar não são as mesmas coisas. Todos nós aqui temos o segundo grau, né? Temos ou não temos? Temos. O segundo grau, acredito que todos temos, ok? Então, se eu colocasse uma prova do Enem aqui, como é que nós sairíamos? Perceberam ou não? A possibilidade de ser reprovado ia ser grande. Por quê? Porque muita coisa nós decoramos. Muita coisa foi decorado, só para atender aquela necessidade. Só para atender aquela prova, aquela necessidade, aquela situação. Somente para aquilo. Passando aquilo, foi. Deu para vocês entenderem? Então, quando você fala em memória objetiva, física e concreta, são coisas que nós aprendemos por conveniência, por necessidade para atender um fim específico. Entendeu? Isso é a memória concreta, a memória física. Ela é importante? Até é importante, mas tende ao esquecimento. Porque você não usa mais aquilo, você nem sabe por que você estava estudando sobre aquilo. Teorema de Pitágoras, por exemplo, lembra daquilo ou não? Equação de segundo grau, trigonometria, lembram disso? Veja, muita coisa nós aprendemos, fizemos a prova, mas entendeu por que a gente estava aplicando aquilo naquela situação? Não. Fizemos por conveniência, por necessidade. Mas nós não sentimos nem o prazer de aprender aquilo. Fazíamos por obrigação. É ou não é? Vocês já fizeram isso por obrigação? Eu não entendi essa risadinha de lado, pessoal. Eu não entendi. Então, muitas coisas nós aprendemos por obrigação, por conveniência, por necessidade. Então isso vai para uma região do cérebro. Mas aquilo que você aprendeu com amor, com dedicação, tendo prazer em fazer aquilo vai para uma memória chamada emocional e espiritual. Então a memória concreta e física vai para uma região do cérebro. A memória emocional vai para uma outra região do cérebro. Entendeu? Isso vai cair na prova, tá? Então não aprendam por conveniência isso. Aprendam por necessidade de crescimento espiritual. Então veja, entender que gravar e processar são coisas diferenciadas. Você grava uma informação, você processa uma informação. É diferente. Então a nossa memória, ela vai colocando aquilo de acordo com o conteúdo emocional que colocamos naquilo. Dá prazer? Faz sentido para mim? Eu gosto de fazer aquilo? Ela vai para uma região do cérebro. Não, estou fazendo só para atender uma necessidade específica. Ela vai para uma outra região do cérebro. Com certeza. Entendeu? Então, muitas coisas ficam na memória emocional, não ficam na memória física, fica na memória subjetiva. Exato. Exatamente isso. Então, são pequenos exemplos que eu ia chegar nele para mostrar para vocês como, às vezes, uma imagem, o cheiro, uma música, são situações que disparam em nós lembranças, porque aquilo ficou gravado no emocional, não ficou gravado simplesmente. A gente lembra de todos os cheiros?
De todas as músicas? Não, simplesmente não. Mas aquilo que você fez uma relação com aquilo e aquilo te representou um valor emocional. Entendeu? Então, ó, lembrança. O que é lembrança? Agora você já sabe o que é memória. Vamos entender o que é uma lembrança. Lembrança é a manifestação específica da memória. Então, eu vou me lembrar daquilo. É uma manifestação específica da memória. Um recordar é acessar a informação ou o fato. Quando eu vou me lembrar de alguma coisa, eu vou buscar isso nas minhas memórias. Então, eu estou me lembrando de um fato. Toda lembrança de um fato tem muito mais conteúdo subjetivo, emocional do que racional. Entenderam ou não? Então, as lembranças, de alguma forma, elas estão alicerçadas em algo subjetivo, em algo emocional, algo espiritual que seja. Tudo bem? Essas são as lembranças. Tudo que é aprendido por necessidade é esquecido pelo DA. DA, doença de Alzheimer. Então veja, tudo que é aprendido por necessidade ou conveniência é a primeira lembrança com mal de Alzheimer. Vai lá no hipocampo, memória recente, de médio ou longo prazo, mas tudo aquilo que for por conveniência, por necessidade específica, para atender o interesse daquele momento, que não foi gravado emocionalmente, a primeira região que a doença do Alzheimer vai é exatamente nessas memórias. Aí depois vai para médio prazo, depois vai para longo prazo. Chega um ponto que o indivíduo vai se infantilizando. O que é infantilizando? Uma criança, literalmente falando. Num processo mais profundo, mais longo, você vai perceber que aquele indivíduo voltou como se ele fosse uma criança. Ele desaprendeu coisas básicas. Ele desaprendeu coisas básicas. Até segurar um garfo, uma faca, coisas muito simples, foi desaprendido. Então o indivíduo vai se infantilizando aos poucos. Então, vai se infantilizando ao tempo de você precisar. Aí acontece algumas coisas, uma música, um cheiro, um perfume, um fato, uma imagem, uma foto, e a pessoa parece que ela desperta daquilo e ela relembra aquele fato. Olha, interessante isso. Por quê? Porque está na memória emocional, está na memória subjetiva. Então, são pequenas janelas que a consciência abre, acessa, devido ao conteúdo emocional daquele aprendizado. É importante aprender as coisas por amor? Olha, interessante. Olha como é importante a gente se dedicar, ter prazer, ter sentido naquilo, porque aquilo vai para uma outra região do cérebro, chamada memória emocional. Então, o doente vai se infantilizando. Então, tudo que for aprendido com amor vai para o lobo frontal. Vamos ser mais específico agora. Tudo que for aprendido por amor, até grifei a palavra amor, vai para o lobo frontal. O que é o lobo frontal? É a parte de frente do cérebro, atrás da testa. É ali que estão armazenadas, no lobo frontal, que regula as emoções e os sentimentos. É essa região do cérebro que regula as emoções e os sentimentos e os fatos mais importantes da nossa existência. Então, tudo que é aprendido por amor vai para uma outra região do cérebro, hipocampo também, mas para a parte da frente, vamos chamar a parte da frente. E ali fica todas as emoções. Então, é uma música, é uma foto, é um cheiro, é um perfume, não importa. Aquilo desperta na pessoa ao ponto, às vezes, de trazer aquilo à tona, se abre uma janela e ela consegue apontar aquela situação. Ela consegue se lembrar exatamente do fato. Olha, interessante isso. E já aconteceu, tem vários casos já que a ciência já mostrou isso. Tem um caso de uma senhora sentada numa cadeira, num hospital, completamente infantilizada, vamos dizer assim, sem movimento nenhum, até que ela escuta uma música clássica. E ela começa a fazer os movimentos com o braço. Por quê? Porque ela era bailarina. Ela dançava aquela música. Ela não se lembrava de nada. De repente ela começa a fazer os movimentos com o braço. Ela tinha sido uma bailarina. Ela estava com a doença. Mas a música, o que aconteceu nela? Abriu uma janela. E ela começa a se movimentar como se ela estivesse dançando. Mas ela aprendeu com amor. Entenderam?
E outros casos que tem na internet de pessoas que sofrem da doença de Alzheimer em alguns momentos específicos, esporádicos, abre-se uma janela e ela faz exatamente aquilo que ela gostava de fazer, que ela tinha prazer de fazer. Tem um caso, inclusive na internet também, acho muito interessante isso, uma senhora também, que estava num hospital, ela estava num cantinho e havia uma situação emergencial de uma mãe ali grávida e era um parto de altíssimo risco. Altíssimo risco. E ela estava ali no cantinho, mal de Alzheimer, ela estava assistindo, tudo estava acontecendo na emergência. Aí de repente as pessoas começaram a correr para tomar, ela foi lá e fez o parto. Ela tinha sido médica, especializada naquele tipo de coisa. Acabou de fazer, entregou a criança e voltou na condição dela. Entenderam? Que ela gostava do que ela fazia, ela sabia, ela se abriu uma janela, a janela da consciência para determinados momentos e determinadas situações. Então o mal de Alzheimer não afeta 100%. Existem janelas conscienciais que são despertadas em momentos específicos. E por que são despertadas? Porque estão na memória emocional. É a memória emocional que dá sentido à nossa existência, que dá um colorido à nossa existência. Porque tudo que a gente for fazer, faça com prazer, faça com amor, faça com dedicação. Sabe o porquê você está fazendo aquilo? Isso gera em você uma memória emocional. Tudo bem? A memória emocional espiritual, nada é esquecido, nada se perde. Na memória emocional. Mas na memória objetiva e concreta, que você aprendeu por aprender, por uma necessidade, isso apaga. Isso simplesmente apaga. Tratamento? Medicações, mas que não tem cura. Uma prevenção? Tem. Cuidar da saúde física e mental. No caso de quem já tem tratamentos específicos, mas nós, vamos que aparentemente não temos. Como eu posso prevenir isso? Devo cuidar da saúde física e mental, atividade física, porque o sedentarismo já foi comprovado que pode levar a médio e longo prazo a transtornos mentais. Isso é a ciência que está falando isso hoje, ok? E mental, o que é mental? O que é saúde mental? Vamos fazer uma enquete? Em linhas gerais, generalizando. Só vou generalizar, tá? Para não polemizar, vamos generalizar. Quantos pensamentos nós temos por dia? Vixe, gostei do vixe. Vixe, nem vou falar homem e mulher, porque a mulher tem muito mais, mas vamos generalizar, né? Quantos? É bastante. Ó, em linhas gerais, tá? Por dia nós temos entre 50 mil e 70 mil pensamentos. Divide isso por hora, divide isso por minuto. Entre 50 mil e 70 mil pensamentos por dia. Você divide isso por 24, dá por hora. Ok? Divide isso por 60, vocês vão ver o que vai dar isso. Quantos pensamentos? Então, um pensamento a menos de um segundo. Levamos menos de um segundo para ter um pensamento. Menos de um segundo. Até aí, nem seria tanto problema. O problema é que 90% desses pensamentos são inconscientes. Eles acontecem e eles são repetitivos. Você tem eles sempre. São os mesmos pensamentos de ontem, de antes de ontem, da semana passada, do mês passado. Você traz esses pensamentos à tona, inconscientemente. Então, 90% desses pensamentos são pensamentos que vêm do inconsciente. Você traz sem perceber isso. Ok? O pior, vai vir agora. 80% são pensamentos negativos. Imagine os neurônios como é que ficam. Imagine vocês de 50 mil a 70 mil por dia, ok? 90% são inconscientes, eles acontecem sem o controle nosso. Então, somente 10% você tem controle. Esses outros são repetitivos. São os mesmos que vêm vindo. E desses 50 a 70 mil, 80% são pensamentos negativos. Vitimismo,
negativismo, pessimismo, ok? Preocupações desnecessárias, GEEI, lembram disso? Falam que lembram. GEEI. Gasto de energia emocional inútil, lembram disso? Ok? Veja. Então o ser humano, ele pensa, mas ele pensa mal. Então quando ele identifica, o que tem que ser feito? Quando ele identifica que ele está num pensamento negativo, ele tem que começar a modular esse pensamento e treinar o seu cérebro para começar a pensar de forma diferente. Porque 80% desses pensamentos são pensamentos de baixa frequência, que vai bombardear, a palavra é essa mesmo, tá? Que vai bombardeando os nossos neurônios. Temos em média 86 bilhões de neurônios, só no córtex tem entre 14 e 16 bilhões de neurônios, que são bombardeados por esses pensamentos. Aí nós temos os astrócitos que não dão conta disso. O que fazer? Toda vez que eu perceber que eu estou num negativismo, num pessimismo, eu tenho que mudar esse padrão. Começar a mudar. Não é um passe de mágica, não é do dia para a noite, mas começar a mudar esse padrão. Isso é saúde mental. Saúde mental. Ter uma reserva cognitiva. Nós já conversamos sobre isso. O que é reserva cognitiva? Aprender algo novo. Porque o mal de Alzheimer, interessante, ó. A causa principal é acima dos 65 anos. E por quê? Às vezes começa antes, tá? Pode até começar antes, mas é com 65 anos que a ciência começa a perceber que está... E ele vai dobrando de 5 em 5 anos. Ele vai dobrando de 5... Não, Joaquim, isso não é o caso, Joaquim. Calma. Né? Você só tem um defeito, Joaquim. Só tem um. Fica tranquilo. Que é reversível a médio prazo. Né? Então... Esse é um processo evolutivo, calma. Né? Então, beleza, reserva cognitiva, pessoal, é porque, infelizmente, isso é um padrão que a gente tem que mudar. Às vezes as pessoas chegam nessa idade, não quero mais, não quero aprender mais nada de novo, agora não quero fazer absolutamente nada, não é assim? É muito pelo contrário, é nesse momento que você tem, já que você tem tempo, espaço para isso, você criar novas conexões. É um lugar novo, um instrumento novo, uma dança nova, coisas novas, qualquer coisa que estimulem e que produzam impulsos. O inventor, do professor Pardal, lembra da minha palavra do professor Pardal? Está aqui, ó. Ele inventa um monte de coisa. Mas é isso mesmo, é inventar coisa. O que significa inventar coisa? Você criar novas conexões, novos desafios, você vai forçar o seu cérebro a pensar em soluções diferentes. Isso é uma das prevenções do mal de Alzheimer. Ter uma reserva cognitiva. Conhecimento, adquirir coisas novas. Não, vou estudar uma língua diferente, vou fazer um curso diferente. Ó, aqui, ó, pode até fazer com ela se quiserem, olha, tem até uma professora aqui, ok? Então, é buscar coisa nessa fase da vida, que teoricamente falando, já não tem algumas preocupações, não deveria pelo menos, nessa fase da vida, ok? É a hora de se investir em si próprio nesse sentido. Isso faz o quê? Com os neurônios. De preferência, coisas positivas. Você vai gerando o quê? Impulsos. Imagine vocês que o nosso cérebro trabalha com impulsos elétricos e reações químicas a todo momento. A todo momento. 86 bilhões de neurônios, quantas sinapses acontecem? Anotem, porque vai cair na prova. Entendeu? Então temos 86 bilhões de neurônios. Sinapses, que é a comunicação entre os neurônios. Chama-se sinapse. Então, fenda sináptica é o vazio que existe entre os neurônios e aí onde as informações acontecem. 1 trilhão de sinapses. É 1 e mais 15 zeros. 1 trilhão de sinapses acontecem no nosso cérebro. Em 86 bilhões de neurônios, ele produz 1 trilhão de sinapses. Conexões, informações.
reações elétricas, impulsos elétricos e reações químicas. Os impulsos elétricos definem um objeto, ok? O impulso elétrico define um objeto. Todo mundo olha para um carro e todo mundo sabe que aquilo é um carro. Isso é um impulso elétrico. Então, é um impulso elétrico que define o objeto. Isso não tem dúvida para ninguém. Só que, além do impulso elétrico, você tem uma reação química. A reação química é o emocional. Eu gosto ou não gosto? Gostei da cor ou não gostei da cor? Isso é uma reação química. Isso é individual. Entenderam a diferença? Então, todos nós temos impulsos elétricos que identificam objetos e situações. Por exemplo, nosso globo ocular, que é a melhor câmera fotográfica que existe. Nada comparado. Nada. Mas ele é uma câmera fotográfica. Só. Os nossos olhos vê a imagem e identifica a imagem. Só faz isso. Ok? Quem interpreta a imagem não é o globo ocular, não são os olhos, é o espírito. Entenderam? Ele joga aquela informação numa fração de segundo e aí se devolve a informação numa fração de segundo. Mas cada imagem é interpretada de 100 formas diferentes, não é isso? O mesmo outdoor da 9 de julho é visto, o mesmo outdoor, a mesma imagem, as mesmas cores, é visto de 100 formas diferentes. O que mudou então, se o outdoor é o mesmo? É interpretado de 100 formas diferentes. Então, a reação elétrica aconteceu, todo mundo viu o outdoor. Isso é um impulso elétrico. A reação química aconteceu? Sim, porém cada um interpretou aquilo de acordo com seus valores, com seus espelhos internos. O que são espelhos internos? Temos milhares, mas especificamente 7. Tem 2 nomes. Um nome dentro da doutrina espírita e um nome bem conhecido, bem antigo, curtinho inclusive, chakras. Ok? Nós chamamos de centros de força. Mesma coisa, tudo bem? São milhares que nós temos, mas são 7 os principais chakras, ou centros de força. São lentes, espelhos. De acordo com os valores que você tem dentro de você, você distorce aquelas lentes e elas enxergam de forma distorcida e devolvem de forma distorcida. Entenderam? Isso chama-se distorção cognitiva. Então aquele fato é reinterpretado de acordo com os valores que você tem dentro de você. Isso acontece no nosso cérebro. Impulsos elétricos e reações químicas. 86 bilhões de neurônios e 1 trilhão de troca de informações. É 1 mais 15 zeros do lado. Olha o que acontece com o nosso cérebro. Ele é mais complexo do que uma galáxia. Muito mais complexo do que uma galáxia. Tudo bem? Se nós formos, eu e minhas contas, né? Adoro fazer conta. Né? Colocar os neurônios, um do ladinho do outro, sim. Um de frente, um do outro. Fila indiana. 86 bilhões de neurônios, daríamos para chegar à Lua. Daqui na Lua tem aproximadamente, média, 384 mil quilômetros. Daqui na Lua tem, porque ela muda essa posição, mas na média dá 384 mil quilômetros. Se eu fosse colocar um neurônio numa fila indiana, 86 bilhões, dá para chegar na Lua. Deu para vocês perceberem o que acontece com o nosso cérebro? Como é complexo, por mais que se evoluiu nas últimas décadas, ainda sabemos muito pouco. Muito pouco. Por isso que o cérebro, ele é muito mais do que um processador de informações. Nós já falamos que ele é um processador de informações. Hoje eu queria falar para vocês que ele é muito mais do que isso. Mas ele é muito mais do que isso. Porque ele tem uma questão emocional nele. Não chegamos a usar 10%. Não chegamos, 10% é o máximo. Poucos chegaram nisso daí. Na verdade, a gente usa ele como um todo, mas não toda a sua capacidade. Nós somos muito mais do que isso. A energia que nós temos dentro de nós, do ser humano, moveria a usina de Itaipu por 364 anos. 100% dela. Só para vocês terem uma ideia, é a energia de um corpo humano. Então, quer dizer, nós funciona tudo, mas estamos funcionando com uma capacidade muito baixa. Ainda bem, porque estamos num planeta de provas e expiações. Ainda bem.
Isso nos protege. Vocês sabem por quê? Existem planetas de provas e expiações em todas as galáxias. Todos os sistemas solares têm. Porque é uma escola, ok? Por que será que a espiritualidade superior tem a preocupação de deixar um longe do outro? Perceberam ou não? Eles tentam manter a maior distância possível do outro, porque um quer testar a bomba atômica, vamos testar naquele planeta para ver se funciona. Perceberam? Provas e expiações pensam dessa forma. Então provas têm que ficar um distante do outro, porque a capacidade que eles têm é de destruição ainda pensam nesse tipo de situação. Ok? Voltando aqui. A causa emocional e espiritual. Vamos falar um pouquinho agora sobre a causa emocional e espiritual. É o excesso de lixo mental. Lixo mental quem usa muito é o André Luiz, tá? Lixo mental na maioria dos casos. Por que eu não coloquei em 100% dos casos? Olha, interessante, estou falando do mal de Alzheimer, né? A doença de Alzheimer, a preocupação, né? Foi fazer um estudo científico no mundo todo isso, não foi só no Brasil, e perceberam que todas as amostras colhidas de culturas, de países, algumas coisas se identificaram e perceberam que a preocupação era um estilo de vida. Preocupação com coisas inúteis, desnecessárias. Então, qual é a emoção prevalecente, primordial do mal de Alzheimer? Preocupação desnecessária. Preocupação inútil. Aí vem acompanhando de negativismo, pessimismo, culpa, sedentarismo, baixa autoestima e falta de espiritualidade. Mas foi a preocupação. Então, esse excesso de lixo mental é responsável na maioria dos casos. Por que na maioria? O que eu quis dizer aqui? Ó? Cada caso é um caso EPM. Tá, ó, cada caso é um caso EPM. Expiação, prova e missão. Entenderam? Então anotem porque vai cair na prova. Então cada caso é um caso porque existem em expiação o mal de Alzheimer, existe como prova, existe como missão. Olha, interessante. Então alguém pode estar em missão nessa condição? Sim. E cada 8, são 10 casos anteriores. Lembram disso? 8 provas e expiações, 2 missões. Uma das missões é para a pessoa e outra para a família. Entenderam? Aí nós vamos lembrar daqueles ciclos setenários. Lembram do ciclo setenário? 07, 714 até 84. Aí sobe até 42 e depois a gente vai descendo. E os degraus estão de frente um com o outro e as necessidades básicas são as mesmas. Então, às vezes, o espírito, vamos pegar esse caso aí agora, o espírito pede que, após essa idade, então nós temos lá 56, 63, 63, 70. É uma dos ciclos setenários. Ele pede, mais ou menos nessa fase, sempre mais ou menos, ok? Para passar por aquela situação. Olha, interessante isso. O próprio espírito pede antes da existência para passar por aquela situação. Se ele não aprendeu antes as lições, olha, se eu não aprender até essa faixa, eu preciso passar por essa dificuldade. Eu preciso passar por esse bloqueio. O que eu não quis aprender por amor, eu vou ter que aprender pela dor. Mas eu preciso passar por isso. Somente numa fase de transição. Olha, interessante. E às vezes é para a família. Em outros casos, ele e para a família. Então, quem sofre mais no mal de Alzheimer? A família. Olha que interessante, porque ele não tem a consciência. Ele se fecha no mundo. Esse fechamento de mundo tem a ver com uma introspecção, com uma necessidade, com uma busca de rever seus próprios conceitos. Entendam vocês que o problema está no cérebro, não está no espírito. A consciência continua plena, a consciência continua intacta. O problema está na ferramenta.
Nesse caso, a ferramenta é o cérebro. É a questão da memória. Então, o espírito está ali, a consciência está ali, a mente está ali, está tudo ali. Porém, a ferramenta, no caso o cérebro, uma parte dos neurônios estão danificados. Então, não consegue se expressar. Isso gera o que no espírito? Uma introspecção, um mergulho para si mesmo, para rever os seus próprios valores, ressignificar culpas, remorsos, mágoas, ressentimentos. Isso gera um impacto direto na família, porque como ele vai perdendo a memória, as pessoas da família, ele acaba esquecendo quem são as pessoas. Imagina isso na família. Ele sabe, o espírito sim, ele não consegue se manifestar. A ferramenta está danificada. No cérebro, o que o cérebro faz? Ele traz a informação do espírito, materializa e coloca para fora. Não é assim? Não é assim conosco? Então, o espírito pensa. Continue, pessoal. A mente reflete, o cérebro processa. Coloquei mais um, agora coloquei mais um. O cérebro processa e o corpo executa. Veja, o cérebro não processa. O espírito pensa, a mente reflete, o cérebro não processa. Por que ele não processa? Porque ele está danificado. Porque a quantidade de lixo mental sufocou uma parte dos neurônios, gerando esquecimento de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Porém, aquilo que foi aprendido para a memória emocional está ali e às vezes a consciência abre janelas. Entenderam isso? É assim que funciona. Então vamos lá. São cargas de energias negativas bombardeando os neurônios, gerando confusão e medo. Então, para o espírito nessa condição, essas cargas, energias negativas geram o quê? Confusão e medo. Vamos dar um exemplo mais prático do que está acontecendo no mundo hoje. Guerras, não é isso? Conflitos. Se você começar a se alimentar disso o dia todo, como é que você está no final do dia? Oi? Desesperado, confundido, confuso, com medo, não é isso? Porque o mundo lá fora, com as notícias, você começa acompanhando isso gera o quê? Uma insegurança, gera uma confusão, gera um medo, gera revolta, gera uma série de situações. Não é para viver alienado, não é? A doutrina espírita nunca nos diz para viver alienado, nunca. Porém, se você se alimenta só com isso, se você dá preferência só para isso não é um problema lá fora, é um problema com você. Exato. Só que aí vem os 80% de pensamento que se repete, são esses. A mesma notícia de ontem, de antes de ontem, da semana passada, do mês passado, fica batendo dentro de você, vai bombardeando os seus neurônios, gerando essas sinapses e vai sufocando. À medida que vai sufocando, eles vão morrendo no mal de Alzheimer. Memória de curto prazo, memória de médio prazo, memória de longo prazo. Covid, um exemplo. Exemplo da Covid. Todos nós passamos por essa fase. Qual que era? Só desespero, só preocupação, só insegurança, quer dizer, veja. E passamos. Foi difícil? Foi. Passamos. Ok? Então veja, são cargas de energias negativas bombardeando, a palavra bombardear é isso mesmo, tá? Levem isso ao pé da letra, literalmente falando. Bombardeando os neurônios, gerando confusão e medo. E aí o que acontece com o espírito? Ele dá um problema no cérebro e ele se fecha completamente. Porque ele vai perdendo a conexão. E ele passa a não lembrar mais quem é meu pai, quem é minha mãe, quem é meu filho, quem é meu irmão. Os laços afetivos vão ficando comprometidos porque ele tem dificuldade na comunicação, tem dificuldade nas atividades diárias, vai se infantilizando, porque a memória vai regredindo. Transtorno neurodegenerativo, progressivo e irreversível. Mas isso aconteceu com 65 anos? Não. Começou o processo com 65 anos? Não. Começou décadas antes.
Então, como eu disse na semana passada, a demência não faz parte de um processo de envelhecimento natural. A resposta é não. Existe um processo de envelhecimento? Sim, natural. Mas a demência não faz parte, não está na programação isso. Não está na programação, ok? Então dentro, você tem espíritos em expiações, com mágoas, com ressentimento, com remorso, com culpas. E aí, com as causas atuais, isso são causas anteriores. Aí você tem causas atuais, preocupações desnecessárias. Desnecessárias. Então as lições são extremamente profundas, tanto para o espírito e principalmente para a família. Então no mal de Alzheimer, quem que mais sofre? É a família. Mas tem lição para todos. Então no caso do Alzheimer, isso também serve como um refúgio para o espírito, para ele se cuidar espiritualmente. Para ele se cuidar espiritualmente. Veja, o espírito ali, a consciência está intacta. A mente continua refletindo, é o cérebro que não está processando. Se ele não processa, ele não se comunica. Se uma parte não trabalha, ele vai atrofiando. Então aquelas coisas diárias, ele vai deixando de fazer, por esquecimento. Você fala, ele vai se infantilizando. Fácil? Não. Porém, é a fase de transição. É a fase de transição. Então o mundo, desde a década de 90, vai passar por várias situações de transtornos mentais, mas todos têm com esse objetivo acelerar o processo evolutivo do próprio espírito e de quem está de volta. Porque quem está de volta faz parte, direto ou indiretamente. Direto ou indiretamente faz parte de todo esse processo. Pode falar. Aqui. Excesso de mental na maioria dos casos. Na maioria dos casos. Assim que o pensamento acelerado se inclui também nesse. É um tipo de transtorno. Aí, sim. Excesso de mental, de preocupação, está nesse naipe? Tem. Vamos colocar cada transtorno mental. Isso aqui, ó. Negativismo, pessimismo, culpa, sedentarismo, baixa autoestima, está em todos. Estão em todos. Isso aí estão em todos. Todos os transtornos mentais trazem isso aí, como fala a Joana de Anjos. Porém, cada transtorno mental tem uma emoção prevalecente. Tem aquela emoção primordial, que está em primeiro lugar. Depois de um outro transtorno mental, ela entra em segundo, em terceiro, entra em quarto. Por exemplo, esquizofrenia. Não é preocupação, é remorso. Então, quando você vai estudar esquizofrenia, você fala, então não é até tem a preocupação, mas está lá, em 7ª e 8ª da lista. Qual é a primeira? Remorso. E nos casos da esquizofrenia, espiritualmente falando, a gente vai falar sobre esse assunto, tá? É homicídio seguido de suicídio. Perceberam? Exato. Entenderam? Então veja, é uma outra emoção. Então cada transtorno mental traz uma emoção em primeiro lugar. No caso do Alzheimer, é a preocupação. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Preocupação como primeiro lugar e sublinhei. Tudo bem? Cada caso é um caso, ó. Tem expressões, provas. Entenderam missões? Às vezes é para a família. O espírito pede aquilo ele vai acontecer com ele, mas é mais para a família. Às vezes é para ele e para a família. Mas em todos os casos, todos estão envolvidos no processo. Até porque quando a gente fala de um Deus de justiça e bondade, a gente tem que ampliar esse conceito. Se Deus é justo e Ele é bom, né? A justiça e bondade, tudo tem uma razão de ser, tudo tem um porquê, tudo é tratamento. Tudo é tratamento. Ok? Por exemplo, nossos filhos piquititicos. Vamos falar dos nossos filhos piquititicos, a maioria aqui já teve. Né? Quando eles estão com febre, tiveram febre, o que vocês, mães, pais também, fariam quando eles estavam com muita febre? Muita febre. Vocês colocavam mais agasalho? Por quê? Banho morno, não é assim? Tirava um pouco da blusa. Por que vocês fariam isso? Para evitar um mal maior, não é assim? Vocês tiveram a experiência de levar eles a fazer inalação em postinho de saúde?
Nossa, eu levava tanto xingo, né? Porque eu levava, né? Aí você tem que segurar e pôr a máscara na cara, não era assim? Né? E aí você tinha que segurar o bracinho dele assim, trançar a perna, para a enfermeira segurar, né? E o outro era gêmeos, o outro ficava me xingando, falando, eu vou pegar você já já, calma, né? Mas gritavam e berravam. Era ruim, era péssimo, mas o que aquilo resolvia depois? Então é um momento, só comentei esse comentário com vocês para entender que isso é um momento dentro de um processo necessário. Dentro de um processo inteiro, isso é um momento necessário. É um mal, entre aspas, gerando um bem. É um mal gerando um bem. O mal de hoje gerando um bem de amanhã. Então, todos os transtornos mentais é o mal de hoje para gerar um bem de amanhã, principalmente na fase de transição. Os espíritos nós, né, estamos desesperados, entre aspas, por causa dessa fase de transição. Então, tudo que a gente puder fazer para acelerar esse processo, e isso é só uma oportunidade, uma ferramenta para acelerar o processo evolutivo do espírito. Você ia perguntar? Sim, aqui. Sim. No caso do Alzheimer. Não. Os médicos aí não conseguem, pessoal. E por que eles não conseguem? Porque na medicina a causa é desconhecida. Se a causa principal é desconhecida, eles não conseguem ser assertivos. Tem medicações específicas, tem tratamento específico, isso tem, que minimizam, mas que não resolvem. Por quê? Eles não conhecem a causa. A ciência ainda não conhece. 2025, não conhece, sabe que é um problema cerebral, mas qual é a causa que produziu aquilo? A ciência não tem parâmetro para isso também. Hoje se fala em causas emocionais. Então eles vão falar, são causas genéticas? Sim. Vai influenciar? Sim. São causas ambientais? Sim. Mas qual foi a causa? Eles não sabem. Isso contribui. Isso contribui. Aí hoje a ciência fala, olha, hoje tem fatores emocionais, tem estilos de vida. Porque com o avanço da psicologia, da psicoterapia, da psiquiatria, hoje se coloca isso dentro dos diagnósticos. E quando você fala em diagnóstico, vamos falar um pouquinho de diagnóstico agora. Quando se fala em diagnóstico, existe um erro muito comum que acontece. Porque quando você vai fazer o diagnóstico de alguém, estou falando de um especialista, tá? Você tem que levar em consideração que aquele ser humano tem várias dimensões. Se você pegar só uma dimensão em física, o diagnóstico fica impreciso. Ele é um ser social? É. Ele é um ser psicológico? É. Ele é um ser profissional? É. Então você tem que pegar tudo que aquele ser é, dentro daquele contexto, e aí sim você faz um diagnóstico, baseado em vários ângulos. Você tem que enxergar a pessoa como um todo, de uma forma holística. Ele tem vários universos dentro dele. Então, quando você faz um diagnóstico, se você não levar em consideração o ser humano como um todo, você vai pegar só um ponto e vai tentar achar, não acha. Eles não conseguem ser específicos. Você pegou ele só de um ponto. Só a questão biológica. Só a questão biológica. Que é um ponto, mas entre vários outros pontos. Então, todo diagnóstico mais preciso tem que se levar em conta o ser como um todo. Até o ser espiritual tem que ser levado em consideração. Até a questão de fé da pessoa, de religião da pessoa, até isso tem que levar em consideração para você formar um diagnóstico preciso. Como a ciência fica só no canto da ciência, então por isso não consegue chegar num ponto. Entendeu? Ok? Então vamos lá. Reserva e eliminar vícios. Nós sabemos que os vícios vão consumindo. Vamos perceber que quando se fala em prevenção aqui, são muito parecidos. Só que cada caso é um caso, cada situação é uma situação.
né? Então, quando nós falamos espírito reencarnante e as 5 influências, lembram disso? Então, vocês vão perceber aqui que são 5 influências, mas aquele espírito, de cima para baixo, o mob, vai trazer as suas características. Porém, a prevenção, o cuidado, são muito semelhantes, porque somos seres de provas e expiações, estamos num corpo, o mesmo corpo. Então, quer dizer, a prevenção e o cuidado são muito semelhantes. São muito semelhantes. Quase que 70%, 80% são iguais. Você vai mudar 20% de acordo com aquele caso específico. Mas 80% é igual. A prevenção e o tratamento são iguais. Por quê? Somos um planeta de provas e expiações. Então, vamos lá. O espírito está ali, a mente está ali. Porém, o corpo, os seus neurônios estão insensíveis. Então, se ele não tiver algo mais, vamos dizer assim, mais sensível, ele não percebe. Ele não percebe. Porque uma parte dos seus neurônios estão danificados e a parte do sentir. Nós temos 5 sentidos físicos. Quais são? Exato. Quem que cuida disso? É o cérebro. Tem uma região específica do cérebro que cuida de cada sentido. Então, no caso da doença, aquela do sentir, por exemplo, do paladar, está danificada. Então, tem que ter outros estímulos para tentar, de alguma forma, trazer aquele espírito para a realidade. Ok? Então, vamos ver como que a família aqui, ó. Agora, ó, no DA, as lições são profundas, principalmente para a família. Então, qual é a virtude, vamos dizer assim, qual é a atitude principal da família, qual é aquilo que ela tem que desenvolver para cuidar de uma pessoa com esse transtorno? Não, estou falando da família. A família tem que ter muita paciência, não é pouca paciência, a ciência da paz, não é assim? Então veja, paciência é ciência da paz. Então veja, então a paciência é a primeira lição para a família. A paciência, porque tem que ter, não é pouca não, tem que ter muita paciência. Muita paciência. Veja, quais são as lições principais da doença de Alzheimer? Quais são as lições principais da doença de Alzheimer? Para quem está passando por aquilo e para quem está no entorno daquilo, para a família. Quais são as lições essenciais? Primeiro, a impermanência de tudo. Anotem porque vai cair na prova. O que é a impermanência de tudo? Estaremos aqui semana que vem? Ninguém sabe. A possibilidade é sim, mas é uma possibilidade. Ok? Então, entendo que nós não temos o controle de nada. A impermanência da existência física, a impermanência dos valores materiais, a impermanência das posições sociais. Nada contra isso, pessoal, mas entendam que isso é impermanente. Isso pode sair de um momento ao outro. Você pode estar 100% saudável e amanhã estar 100% doente, não é isso? Pode acontecer um fato de deixar da cama para o resto da existência. Pode acontecer? Pode, nós sabemos que pode. Então, a primeira lição que se aprende na doença de Alzheimer é a impermanência de tudo. Ou incerteza. A impermanência de tudo. Segundo, quais são os nossos verdadeiros valores? É uma pergunta que aparece na doença de Alzheimer. Quais são os nossos verdadeiros valores? Veja, as coisas mais baratas da vida se compra com dinheiro. Aquilo que não tem valor nenhum se compra com dinheiro. Simples assim. Pode até ser no cartão, tá? Mas isso daí se compra com dinheiro. Aquilo que não tem valor se compra com dinheiro. Até com Pix, se quiser, ok? Né? Mas quanto custa uma amizade sincera? Quanto custa um abraço carinhoso? Perceberam?
Essas coisas não têm preço, isso tem valor. A gente confunde muitas vezes preço e valor. Então, quais são os nossos verdadeiros valores? Na doença de Alzheimer, a família se vê com essa perspectiva. Quais são os nossos verdadeiros valores? Veja como é uma prova e uma expiação para todos. É uma prova e uma expiação para todos. Vou amar sem condições ali, sem condições, sem esperar nada, absolutamente nada. Eu vou me doar, mas sem esperar nem um muito obrigado, nem um reconhecimento. Muito pelo contrário, pelo esquecimento. Não sabe nem quem você é. Se é filho, se é pai, se é irmão. Não literalmente falando. Você amar uma pessoa que não te responde de forma afetuosa em nada. E às vezes abre uma janela e ela lembra de você e fala. Não é assim que funciona? Olha, interessante. A doença de Alzheimer às vezes abre alguma janela na memória afetiva, na memória emocional. De repente ela abre e fala, você é tal pessoa, como é que você está? Depois ela volta. Entenderam? Isso acontece. Então, amar sem condições é isso, saber que você tem que cuidar de uma pessoa, alimentar uma pessoa, dar banho nessa pessoa, colocar ela para dormir, e ela não lembra nem quem é você. Não sai nem um muito obrigado, não sai nada. E às vezes, ao contrário, sai até alguns insultos no meio do caminho. Você tem que amar uma pessoa que você sabe que não vai te retornar em nada. O que os espíritos superiores fazem? Eles esperam alguma coisa da gente? Melhor não, né? Melhor não. Os espíritos superiores se dedicam, fazem, não é assim? Se esforçam, mas eles esperam alguma coisa da gente? Nada. Nada. Qual que era mesmo uma fórmula matemática? Começa com a letra F igual R menos E. Realidade, felicidade é igual realidade menos expectativa. Deu para vocês, entenderam ou não? Felicidade é igual R menos E. Felicidade é igual realidade menos expectativa. Veja, você vai fazer, você vai cuidar, você vai dedicar, não espere nada. Pelo prazer de fazer, pela vontade de fazer, pelo amor em fazer. Mas não espere absolutamente. Para o nosso espírito, isso é bom? É excelente. Deu para vocês entenderam ou não? Como espíritos que estamos evoluindo, que estamos crescendo, existe um lugarzinho, existe a nossa matrícula, já no mundo celeste, tá? No mundo feliz, tem uma cadeira esperando por nós lá. Eu não estou brincando, estou falando sério. Mas para você chegar lá, essa é uma das lições. Para chegar lá, essa é uma das lições. Porque esses espíritos que estão no mundo felizes ou mundo celestes, eles amam nessa condição. Nós já temos a nossa reserva lá, está nos aguardando lá, mas para isso eu tenho que aprender algumas lições. Aqui é a oportunidade das lições. Aqui é a oportunidade das lições. Sentimento de gratidão, porque aquela pessoa não lembra de você, mas você sabe quem ela é. Ou não sabe? E o que ela fez. Você tem que ter um sentimento de gratidão, reforçar esse sentimento de gratidão, por mais que não lembre de você, você lembra quem foi aquela pessoa. E o que ela representou e o que ela representa. Você agradecer alguém que nem se lembra teoricamente. Quando eu falo assim, não se lembra, é uma questão cerebral, tá? O espírito está lá, a consciência está lá, ela sente tudo, ela não consegue se manifestar. Ela não consegue, só isso, ela não consegue se manifestar por uma questão cerebral. Só isso, mas está ali, a consciência está ali, ela está intacta. Quando essa pessoa desencarna, o que acontece? Que pergunta boa. Essa pessoa desencarna, o que acontece? Olha, que interessante. Por alguns dias ou algumas semanas, é normal isso, tá? Ela tem um reflexo da doença, mas é psicológico. Por alguns dias, cada caso é um caso, por algumas semanas ela tem um reflexo psicológico da doença. Mas é uma questão de dias e semanas, pois ela recupera 100%. Estou percebendo aqui, a maioria de nós usamos óculos.
Se a gente desencarnar, a gente vai procurar os nossos óculos. Vocês acreditam num negócio desse? É um reflexo psicológico. Isso é um reflexo, por mais que alguém fale, não precisa mais do óculos. Mas tem, não é? Ele está aí. Porque é uma dependência psicológica daquilo. Com o tempo você se liberta daquilo. Mas no primeiro momento você não se liberta daquilo. Porque você se acostumou com aquilo. Então, uma pessoa que desencarna nessas condições, dias ou semanas, por uma questão psicológica só, não tem mais nenhum bloqueio. Mesmo porque essa ausência do membro está no corpo físico, o corpo espiritual está inteiro. No plano espiritual, mas é psicológico também. Ainda assim é psicológico. Então a pessoa teve um problema, né? Ficou sem uma perna durante 50 anos. Então ela ainda sente a ausência do corpo, mas é psicológico. O corpo espiritual ele é indestrutível. Ele é nesse sentido. Então o corpo espiritual ele é inteiro. Quando que o corpo espiritual sofre transformações? Então vamos lá. Então o processo começa assim. Não necessariamente o suicida, tá? Quando começa assim. Isso é um assunto delicado dentro do estudo sobre corpo espiritual. Você tem um processo chamado zumbificação. Aí você tem um processo chamado licantropia, zoantropia, que é na forma de animal. Licantropia na forma de lobo. Zumbificação, você já sabe, né? O filme de zumbi é exatamente aquilo. O que acontece? Aí é a mente da pessoa se autodesvalorizando ao ponto de causar essas transformações perispirituais. Então, quando acontece uma deformação no corpo espiritual, não é um fator externo, é um fator interno. Interno. Tanto que esses espíritos completamente deformados no plano espiritual, por uma questão interna, passam por um processo reencarnatório, primeiro em planetas primitivos, para ajustar forma e forma. Depois vem planetas provas, depois eles ficam pouco tempo, no máximo alguns meses. Eles têm que voltar lá atrás, mundos primitivos, para ajustar forma e forma. Aí vem provas, expiações, forma e forma, por alguns meses, até voltar no ponto dele. Então são várias reencarnações até ajustar isso daí novamente, porque é um espírito humano. Ele é por mais que ele esteja deformado perispiritualmente, ele é um espírito humano. Só que cada vez que dá essa reencarnação e essa desencarnação, gera nele um start emocional, um start espiritual, até ele voltar onde ele parou e continuar. Entenderam como funciona? Então é um processo chamado zumbificação. Isso você tem nas 7 camadas espirituais, que vocês sabem de cor e salteado, ok? Em uma delas, na primeira faixa delas, subcrosta. Nós estamos na crosta, abaixo tem a primeira camada da subcrosta, são os espíritos que estão nesse processo de zumbificação. Esses filmes de zumbis que passavam um tempo aí, eram inspirados na subcrosta. É mais ou menos aquilo. Só que é ectoplasma daí, tá? Eles tiveram que ajustar, claro, sem dúvida nenhuma. Mas o que buscam os zumbis é um ectoplasma. Que nós, como seres viventes, temos em abundância. Tudo bem? Então, é um reflexo psicológico. É um reflexo para ser cuidado, mas é só um reflexo psicológico. Então, uma pessoa com mal de Alzheimer, quando desencarna, uma questão de dias, no máximo em semanas, ela recupera 100%. Porque é um reflexo psicológico. O que está debilitado é o cérebro físico, não é o cérebro espiritual. Entenderam? Então veja, sentimento, dedicar sem nenhum tipo de retorno. Então a dedicação sem nenhum tipo de retorno. Já esperar por isso. Não vou ter nenhum tipo de retorno. Mudar as conexões. Mudar as conexões. Nós como família, estou falando nós como família. Como que eu me comunico com alguém nessas condições? Quais eram as preferências daquelas pessoas na questão de fotos? Um exemplo. Música. Coisas que a gente sabe que gostava, né? Filmes. Qualquer coisa que era referência para a pessoa, que ela gostava, que ela sentiu um certo prazer.
Então a gente consegue se comunicar com essas pessoas nessa condição pelas referências emocionais delas. Aquilo que para ela foi importante, aquilo que fez sentido. Então ela vai conseguir falar? Não, mas ela vai se sentir bem, porque aquelas conexões estão na memória emocional. E a memória emocional, ela é acessada pela vibração da imagem, do perfume, da cena, do filme, qualquer coisa que a gente sabe que foi referência, um gosto musical. Você põe aquela música, você percebe que tem uma reação. Exato, tem uma reação. Ela se age, porque estão na memória emocional. Isso é a prova que a consciência está intacta, o espírito está ali. Só não consegue se comunicar por alguma razão. Pode ser por expiação do próprio espírito, sim. Pode ser por prova do próprio espírito, que pediu essa situação até para acelerar o seu processo evolutivo. Sim, numa fase de transição. E pode ser como missão também. É uma minoria. Por isso que eu coloquei aqui, ó, causas emocionais de excesso, na maioria dos casos. De cada 10, 8. Mas 2 casos não se encaixam em lixo mental. Se encaixam numa outra necessidade. Uma necessidade do próprio espírito em reavaliar os seus valores. Um desapego. Há um desapego aqui ou não? De posições sociais, de valores materiais. Há um completo desapego do espírito por condições dessa existência. Então o espírito sente isso, que ele é muito mais do que o rótulo que ele tinha, ele é muito mais do que os bens materiais que ele possuía. Isso faz com que ele se volte para si mesmo e entenda quais são os seus verdadeiros valores. Ele podia ter tudo aquilo, sem problema nenhum. Mas quais eram os valores daquilo? Aquilo realmente era um valor ou era só algo passageiro? Nas existências nós somos testados de todas as formas possíveis e imagináveis. Nas existências. E quando, por exemplo, um avô doente, a família também adoece, porque está ali com a Sim. e há pessoas da família que até desencarnaram antes do próprio doente. Então, tão estressado, que ficou, tem que cuidar. Mas aí é que está, a família também precisa de tratamento. E aí que muita gente tem. Exato. A família, quando você tem uma pessoa, você precisa de um apoio psicológico, você apoia psicoterapeutas para ajudar. Como é que eu trato disso? Como é que eu cuido disso? Qual é a medicação? Então a família por si só não dá conta. Ela precisa de um apoio de especialistas na área para ajudar como é que ela vai administrar aquela situação. Então a família adoeceu, por quê? Porque não suportou? Falta de estrutura, mas a estrutura existe. A estrutura existe. A busca. A inaceitação do fato. A inaceitação do fato. Uma revolta. Resolveu o problema? Não. Não. Ok? Busca de ajuda existe. Tanto na questão psicológica, quanto na questão espiritual. Você tem processos obsessivos por trás disso? Tem também. Tem também. Tem processo de auto-obsessão, tem processo obsessivo por trás disso. Então é cuidar da espiritualidade. Ó, e a falta de espiritualidade. Não é falta de religião, tá? É falta de espiritualidade. Então nessa fase de provas e expiações para a regeneração, tudo isso foi previsto, de alguma forma. Não necessariamente, foi escolha nossa. Não necessariamente. Mas foi uma escolha nossa para que a gente pudesse acelerar esse processo. Acelerar esse processo. Tudo bem? Então a família precisa o quê? De ajuda, literalmente falando. E a grande maioria não procura, né, Cássio? Porque a gente encontra lá, ou por uma desinformação, ou por uma falta de tempo. Tem sempre alguma coisa no entrelinha. A maioria da família não procura os filhos, acaba adoecendo de uma maneira ou de outra. E nesse artigo que eu li, eu vi até agora eu não me lembro. Percentagem de pessoas que adoeceram com a doença. Sim. Do enfermo chegaram a desencarnar até primeiro do enfermo. E não aprenderam a lição. Não aprenderam. Quer ver, vamos falar hoje em dia, o acesso à informação está fácil.
hoje em dia. O acesso à informação está fácil. Você fala, não tenho informação. Não tem porque você não quer. É diferente. Quando uma pessoa fala, eu não consigo, eu prefiro trocar, eu não quero. Eu não consigo cuidar disso. Você não quer cuidar disso. É diferente. Isso para relação a tudo. Então hoje, informação nós temos. Estrutura nós temos. A busca de ajuda existe em situações. Por que não buscar ajuda? Ajuda médica, ajuda espiritual, ajuda existe. Existe, ajuda existe. Hoje em dia, eu estou falando em 2025, isso existe. Mas a inaceitação, a revolta, faz com que as pessoas se envolvam da pior forma possível e não encontrem a lição necessária que ela precisa para continuar evoluindo. Será necessário uma outra situação para trazer aquela pessoa para a realidade. Exato, ó. Exato. De cuidar. Exato. Exato. Por quê? De provas e expiações. São pessoas o quê? Egoístas, orgulhosas. É difícil. Não, isso não é fácil, pessoal. Eu nunca disse que isso aqui é fácil. Mas é uma necessidade isso. Para essa fase de transição. Escolhida por nós. É uma fase escolhida por nós. Que o mundo ia mudar de provas e expiações para regeneração? Sim. Existem milhares de mundos hoje na nossa galáxia em fase de transição. Primitivos, provas e expiações, regeneração, regeneração infelizes, felizes para celeste. Na nossa galáxia hoje existem milhares de planetas em fase de regeneração. Ok? Agora, a fase de regeneração é por amor. Nós escolhemos a dor. Provas e expiações sempre escolhe a dor. Primitivo não é a dor, regeneração para os outros menos ainda, mas provas e expiações para a regeneração, a maioria escolhe a dor. Porque são espíritos moralmente atrasados, egoístas e orgulhosos. Nós, ok? Então nós nos revoltamos, porque é uma lição, ó, lições são profundas, principalmente para a família, que vai ter que abrir mão de uma série de situações, que vai ter que rever os seus conceitos, reavaliar suas posições, se ajudarem, buscarem apoio. Veja, mas isso é um compromisso assumido antes da reencarnação. Veja, olha interessante. Esses familiares, antes da reencarnação, de alguma forma, já sabiam que numa faixa da existência precisariam rever seu conceito. Eles já sabiam, chegando aqui, esquece literalmente, porém, tem que voltar para rever isso. É difícil? Muito difícil, ninguém disse que era fácil, porém, é necessário. Veja, o século 18, 19 e 20, 18, 19 e 20, são 3 séculos, que houve um investimento maciço na questão intelectual. Século 18, 19 e 20. Vocês vão perceber o que aconteceu intelectualmente falando nesta fase evolutiva do orbe. A asa da intelectualidade, a asa da tecnologia. Porém, ficou para trás a questão moral. Então, a partir do século 21, 22 e 23, vai ser um investimento maciço na questão moral, para que essas duas asas se equilibrem. Então, intelectualmente, tecnologicamente falando, nós estamos no século 21. Moralmente, nós estamos na Idade Média. Nossos valores morais são iguaizinhos o que eram da Idade Média. Então, valores morais você adquire pelo amor ou pela dor. Nós escolhemos a dor. É uma escolha. Deus, é interessante isso. Deus não violenta as nossas convicções. Deus não violenta as nossas convicções. Porque Ele sabe que atrás das nossas convicções tem uma lição. Pouco importa a forma. O que mais importa é a essência. Se você aprendeu aquela lição,
pouco importa a forma de qual você aprendeu aquela lição. O importante é que você aprendeu a lição. Lembram dos 3 R's? Respeito a si mesmo, respeito pelo próximo e responsabilidade nos atos. É os 3 R's. Como você conseguiu isso, pouco importa. Com quem você conseguiu isso, pouco importa. Como foi, pouco importa. A espiritualidade não está preocupada com isso. Está perguntado se você está no processo dos 3 R's. Se você está no processo dos 3 R's, você está no caminho certo. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Pode falar. Nós somos espíritos rebeldes, nessa encarnação nós damos uma força para vocês. Dessa vez Na marra, ok? Né? Então, quer dizer, tudo isso é para nós. Entendam o que é para nós. Se a espiritualidade está investindo em nós, nessas informações, é porque ela precisa de nós. A espiritualidade está não só em nós, milhares de pessoas no mundo todo. Nós vamos falar de nós especificamente. Se está havendo esse investimento em nós, de estarmos aqui hoje, é porque a espiritualidade precisa de nós. Para compartilhar, para conversar, para ajudar, na medida das nossas possibilidades. Ninguém vai pedir além do que a gente consegue fazer, mas vamos fazer. Como eu falei na prece, é devolver um pouco do muito que recebemos. Eles não esperam muito, mas que a gente devolva um pouco do muito que nós estamos recebendo. Veja, quantas razões nós temos para agradecer? Quantas razões nós temos para reclamar? Veja, nós temos muito mais razões para agradecer do que para reclamar. Só que a gratidão, o que acontece ali? Veja, ela muda a estrutura cerebral, a gratidão. A gratidão muda a condição cerebral. E a revolta, e a cobrança. Perceberam? Então entender que nessa fase de transição, isso é para nós também. Nós não sabemos qual é a experiência que nos aguarda amanhã. Ninguém sabe. Por isso que não dá para julgar, condenar, apontar o dedo para ninguém. Nós não sabemos qual é a experiência que nos aguarda amanhã. Mas se eu tiver informações o suficiente para eu dissipar preconceitos, para eu refletir, para eu ressignificar, isso vai me ajudar em muito. Me ajudar, não exatamente os outros. Reeducação emocional centrada no alto amor. Espiritualidade é isso, reencarnação. Reeducação emocional centrada no alto amor. O problema não está fora da gente. Está dentro. Tudo bem? Então, vamos lá. As lições são profundas, principalmente para a família. As lições são profundas para todos, mas principalmente, por isso que eu até sublinhei aqui. A doença de Alzheimer tem muito mais a ver com a família do que com a pessoa em si. Ela também, mas é a família que é chamada a ressignificar. Ok? E se espiritualizar, porque isso é um processo de espiritualização. Quando você trabalha isso, você está se espiritualizando. Difícil? Difícil. Mas você está se espiritualizando. Isso são valores espirituais, emocionais, de gratidão, de respeito, de valores, de dedicação, de não esperar nenhum retorno. Isso é um processo de espiritualização. Pensem vocês que os espíritos superiores, que são referências para nós, passaram por tudo isso. Eles também passaram por tudo isso. Em outro momento, num outro contexto, mas eles também passaram por tudo isso. Porque são necessidades do espírito se espiritualizar. De que forma? Pelo amor ou pela dor? Eles escolheram e se espiritualizaram. Alguns, poucos, escolheram o amor. Muitos escolheram a dor, que faz parte também. Ok? Vamos encerrar então? Vamos, nesse momento, agradecer ao tratamento que recebemos, ao passe espiritual que a equipe de médicos, enfermeiros, socorristas, que estão aqui presentes, que nos deram um abraço acolhedor,
aos nossos entes queridos que já se encontram no plano maior e que aproveitam desse ambiente, desse momento e diminuem as saudades. Que possamos olhar para o passado e fechar as contas com o passado. Agradecer por tudo o que aconteceu, porque isso também é um nosso processo evolutivo. Que possamos agradecer muito mais, que possamos olhar o mundo, as pessoas, as situações de uma outra forma, de um outro jeito. Ajudar sempre dentro das nossas possibilidades. Agradecer, sorrir, abraçar, levar uma palavra de consolo, ser grato, entender que são valores que vamos criando. E hoje a maior carência do mundo é a carência afetiva. E que possamos ser agentes facilitadores nesse sentido. Que onde nós estivermos, que possamos estar sempre sorrindo, abraçando, agradecendo, ajudando. Porque a vida é cíclica. E na medida que nós vamos construindo esses valores dentro de nós, nós vamos entendendo o significado da vida, o significado da nossa existência.